O Homem de Dores. Sermão por Charles Haddon Spurgeon. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3. Possivelmente um murmúrio passará pela congregação. Esse é um assunto abominável e um tema lamentável. Mas, ó amados, isso não é assim, pois por maiores que tenham sido os sofrimentos de nosso Redentor, eles acabaram e devem ser vistos como o triunfo sagrado. Apesar da luta ter sido grande, a vitória foi conquistada. O barco foi severamente açoitado pelas ondas, mas aportou agora no desejado porto. Nosso Salvador não está mais no Getsemane agonizando, nem na cruz morrendo. A coroa de espinho foi substituída por muitas coroas de soberania. Os pregos e a lança deram lugar ao cetro. E isso não é tudo, pois embora o sofrimento tenha findado, os resultados benditos jamais acabam. Podemos nos lembrar do labor, pois a criança homem nasceu neste mundo. A semeadura em lágrimas é seguida por uma colheita de júbilo. A picada no calcanhar da semente da mulher é bem recompensada pela pisadura na cabeça dessa mesma serpente. É aprazível ouvir sobre batalhas travadas, quando uma vitória decisiva já deu fim à guerra e estabeleceu a paz. De forma que o reflexo duplo de que todo o labor de sofrimento foi consumado pelo Redentor e que, de agora em diante, ele contempla o sucesso de todas as suas labutas, regozijar-nos-emos mesmo quando entramos em comunhão com seus sofrimentos. Que nunca seja esquecido que o tema das dores do Salvador provou ser mais eficaz que o consolo daqueles que sofrem do que qualquer outro tema na abrangência da revelação ou fora dela. Mesmo as glórias de Cristo não propiciam tal consolo às almas aflitas como os sofrimentos de Cristo. O Senhor é, em todas as atitudes, o consolo de Israel, mas ele o é em muito mais como o homem de dores. Espíritos conturbados não se voltam para Belém, mas para o Calvário. Eles preferem o Getsemane a Nazaré. Os conflitos não olham tanto para o consolo em Cristo quando ele vir uma segunda vez com todo o seu esplendor, mas para quando Cristo veio pela primeira vez, um homem cansado e sofredor. A passiflora produz para nós o melhor perfume. A cruz destila sangue, o mais curador dos bálsamos. Nesse caso, semelhante curam semelhantes, pois não há remédio para a tristeza sob o sol como as dores de Emanuel. Como a vara de Arão tragou todas as outras varas, assim os sofrimentos de Jesus fazem os nossos sofrimentos desaparecerem. Assim você vê que no solo negro de nosso tema, a luz é semeada para o justo. A luz que surge para aqueles que jazem nas trevas e na região da sombra da morte. Vamos então, sem relutância, à casa do luto e comungar com o comandante sofredor, que acima de todos os outros poderia dizer: eu sou o homem que experimentou a aflição. Não nos desviaremos de nosso texto nesta manhã, mas ficaremos tão perto dele até discorrer em cada uma das suas palavras. As palavras nos darão os seguintes pontos: um homem de dores, que sabe o que é padecer. Primeiro, um homem. Para os que aqui presentes, não há novidade alguma quanto à doutrina da verdadeira humanidade do Senhor Jesus Cristo, mas, embora não haja nada de novo nela, há toda a importância em si. Portanto, vamos ouvi-la novamente. Esse é um daqueles sinos de igreja do Evangelho que deve ser tocado todos os domingos. Essa é uma das disposições da casa do Senhor, que como pão e sal deve ser colocada sobre a mesa em cada refeição espiritual. Esse é o maná que deve cair todos os dias ao redor do arraial. Nunca é demais meditarmos sobre a pessoa abençoada de Cristo como Deus e como homem. Reflitamos que aquele que aqui é chamado de homem foi, por certo, verdadeiramente Deus. Um homem, e um homem de dores, contudo, ao mesmo tempo, Deus sobre todos, bendito eternamente. Aquele que foi desprezado e rejeitado entre os homens, foi amado e adorado pelos anjos. E ele
de quem os homens esconderam o rosto por desprezo, foi adorado pelos querubins e serafins. Este é o grande mistério da piedade. Deus manifestou-se na carne. Aquele que era Deus e estava no princípio com Deus, fez carne e habitou entre nós. O Altíssimo rebaixou-se para se tornar o menor. O maior tomou seu lugar entre os menores. Por mais estranho que possa parecer, e necessitando de toda a nossa fé para que seja compreendido, mesmo assim é verdade que aquele que se sentou sobre o poço de Sicar e disse: "Dá-me de beber", era o mesmo que cavou os canais do oceano e colocou neles as correntezas. Filho de Maria, tu és também filho de Jeová. Homem da essência de sua mãe, tu és também essência divina. Nós te adoramos neste dia em espírito e em verdade. Lembrando-se de que Jesus Cristo é Deus, agora nos convém recordar que a sua humanidade não era menos real e substancial. Ele deferiu da nossa própria humanidade por ele não ser pecador, mas não deferiu em nenhum outro aspecto. É inútil especular sobre uma humanidade celestial como alguns os fizeram e por sua própria tentativa de precisão enfatizaram um turbilhão de erros. É o suficiente para nós sabermos que o Senhor nasceu de uma mulher, foi envolto em faixas, deitado numa manjedoura e precisava ser amamentado por sua mãe como qualquer outro bebê. Ele cresceu em estatura como qualquer outro ser humano. E como homem, sabemos que ele comeu e bebeu, que teve fome e sede, regozijou-se e entristeceu-se. Seu corpo podia ser tocado e dominado, ferido e podia sangrar. Ele não era um fantasma, mas um homem de carne e ossos como nós. Era um homem que precisava dormir, alimentar-se, era sujeito à dor e que, no final, entregou sua vida à morte. Pode ter havido alguma distinção entre seu corpo e o nosso, pois nunca foi contaminado pelo pecado. Não era capaz de corromper-se. Desse modo, no corpo e na alma, o Senhor Jesus foi 100% homem, segundo a natureza de nossa humanidade, em semelhança de carne pecaminosa. E devemos pensar nele sob este aspecto, pois somos tentados a considerar a humanidade do Senhor como alguma coisa bem diferente da nossa. Estamos aptos a espiritualizá-la e a não pensar nele como realmente ossos dos nossos ossos e carne de nossa carne. Tudo isso é semelhante a um grave erro. Podemos ter a impressão de que estamos honrando Cristo por tais concepções, mas ele jamais é honrado por aquilo que não seja verdade. Jesus foi um homem de verdade, um homem de nossa raça, o Filho do Homem. De fato, ele era o representante da humanidade, o segundo Adão. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Assim, essa participação condescendente em nossa natureza traz o Senhor Jesus para um relacionamento muito mais próximo conosco. Na medida em que ele era homem, embora também Deus, ele era, de acordo com a lei hebraica, nosso Goel, nosso parente mais próximo. De acordo com a lei, se uma herança tivesse sido perdida, era direito do parente mais próximo resgatá-la. Nosso Senhor Jesus exerceu seu direito legal ao nos ver vendidos à escravidão e com a nossa herança retirada de nós. Ele veio para redimir tanto o nosso ser como todo o nosso estado de perdição. Foi uma bênção para nós que tivéssemos tal parente. A circunstância mais graciosa na vida de Ruth foi colher nos campos de Boaz, pois esse homem se tornou seu parente mais próximo. E nós, que já colhemos nos campos da misericórdia, louvamos ao Senhor por seu Filho unigênito ser o nosso parente mais próximo, nosso irmão, nascido para a adversidade. Não seria consistente com a justiça divina que qualquer outro substituto fosse aceito em nosso lugar, exceto esse homem. O homem pecou e deve reparar o dano feito à honra divina. A violação da lei foi causada pelo homem e por ele deve ser reparada.
O homem transgrediu, logo devia ser punido. Não estava no poder de um anjo dizer: sofrerei pelo homem, pois os sofrimentos angelicais não teriam efeito algum em relação aos pecados humanos. Mas o homem incomparável, sendo o representante da humanidade e de direito pelo parentesco autorizado a resgatar, veio, sofreu o que era devido, fez os reparos à justiça ofendida e assim nos libertou. Glória ao seu nome bendito. E agora, amados, já que o Senhor assim viu na humanidade de Cristo idoneidade para tornar nosso Redentor, estou certo de que muitos aqui que têm estado sob a escravidão de Satanás verão nessa mesma natureza humana a atração que os aproximará do Senhor. Pecador, você não tem que vir a um Deus absoluto. Você não é obrigado a aproximar-se do fogo consumidor. Você pode muito bem tremer ao aproximar-se dele, a quem você ofendeu tão gravemente. Mas há o homem comissionado a mediar entre você e Deus. E se você vier ao Pai, deve vir por meio dele, o homem Cristo Jesus. Deus fora de Cristo é terrível quando fora de seus lugares santos. Sem dúvida, ele não poupará o culpado. Mas olhe para o Filho do homem. Tua mão não manifesta trovões, nem terror encontra-se em tua face, nenhum relâmpago leva nossas almas culpadas para um inferno mais flamejante. Ele é um homem com as mãos cheias de bênção, olhos marejados de lágrimas de piedade, lábios transbordando amor e um coração cheio de ternura. Você não vê a laceração em seu lado? Por meio dessa ferida há um caminho para o coração do Senhor e aquele que precisa de sua compaixão pode em breve despertá-la. Ó pecadores, o acesso ao coração do Salvador está aberto e os penitentes que o buscam jamais serão rejeitados. Porque devem os mais desesperados ter medo de se aproximarem do Salvador? Ele se designou a assumir o caráter do Cordeiro de Deus. Nunca conheci nem mesmo uma criancinha que tivesse medo de um cordeiro. A mais tímida vai se aproximar de um cordeiro, e Jesus usou esse argumento quando disse a todos os cansados e sobrecarregados: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sei que vocês se sentem tristes e atemorizados, mas é preciso tremer na sua presença? Se você for fraco, sua fraqueza sensibilizará a compaixão do Mestre, e a sua incapacidade tristonha será um argumento para a sua infinita misericórdia. Se eu estivesse doente e pudesse escolher onde me deitar, considerando a cura, eu diria: coloque-me onde o melhor e mais amável médico sobre a terra possa me ver. Ponha-me onde um homem com grande habilidade e igual ternura sempre cuidará de mim. Já não gemerei por muito tempo em vão. Se ele puder me curar, assim o fará. Pecador, coloque-se pela fé debaixo da cruz de Jesus. Eleve seus olhos para ele e diga: bendito médico, tu cujas feridas por mim podem me curar, cuja morte por mim pode me vivificar, olha para mim. Tu és um homem, sabes o que o homem sofre. Tu és um homem. Deixarás teu semelhante afundar no inferno que clama a ti por ajuda? Tu és homem e podes salvar, e deixarás um pobre indigno que anseia por tua misericórdia ser conduzido à miséria sem esperança, enquanto ele clama a ti para deixar teus méritos salvá-lo? Ó culpados, tenha fé que vocês podem alcançar o coração de Jesus. Pecador, venha depressa ao Senhor, sem medo. Ele aguarda para salvar. É seu ofício receber os pecadores e reconciliá-los com Deus. Seja grato por você não precisar ir a Deus imediatamente e como você está, mas você é convidado a vir a Jesus Cristo e por meio dele ir ao Pai.
Que o Espírito Santo o leve à piedosa meditação sobre a humildade de nosso Senhor e assim você possa encontrar a porta da vida, a porta da paz, o portão do céu. Então, deixe-me acrescentar antes de eu sair desse assunto que cada filho de Deus deve também ser consolado pelo fato de que o nosso Redentor é de nossa própria raça. Entendendo que ele foi feito semelhante aos seus irmãos, para que pudesse ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel. E ele foi tentado em todas as áreas, como nós somos, para que seja capaz de socorrer os que são tentados. A compaixão de Jesus é a coisa mais preciosa depois de seu sacrifício. Eu estava ao lado da cama de um irmão em Cristo outro dia, e ele comentou: "Sou grato a Deus que nosso Senhor levou as nossas enfermidades." E acrescentou: "É claro que a melhor de todas as coisas foi que ele levou os nossos pecados. Mas, depois disso, eu, como sofredor, sou grato por ele também ter levado as nossas enfermidades." Pessoalmente, também testemunho que tem sido para mim, em épocas de grande dor, muitíssimo consolador saber que em cada dor que assola seu povo, o Senhor Jesus tem um sentimento de compaixão. Não estamos sozinhos, pois alguém como o Filho do Homem caminha na fornalha conosco. As nuvens que flutuam sobre o nosso céu dantes escureceram os céus para ele também. Ele sabe o que significa as tentações, pois ele as sentiu. Saber que Jesus sofreu a dor retira completamente a amargura do sofrimento. Dizem que os soldados macedônios faziam longas marchas forçadas que pareciam estar além das forças da resistência humana, mas a razão para sua incansável energia estava na presença de Alexandre. Ele estava habituado a andar com eles e suportar a mesma fadiga. Se o próprio rei tivesse sido carregado como um monarca persa em uma liteira de forma confortável e luxuosa, os soldados logo se cansariam. Mas quando olhavam para o seu próprio rei, faminto como eles, tão sedento quanto eles, muitas vezes não bebendo água só para que o outro soldado que parecia mais fraco do que ele pudesse bebê-la, eles não podiam nem sonhar em murmurar. Bem, se Alexandre podia, todos os macedônios sentiam que poderiam suportar qualquer fadiga. Hoje, seguramente, podemos suportar a pobreza, a calúnia, o desprezo ou a dor física, a própria morte, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, a suportou. Por sua humilhação será um prazer ser humilhado por sua causa. Pelo cuspe que escorreu pela face do Senhor, será justo ser zombado por sua causa. Por ele ter sido esbofeteado e ter tido seus olhos vendados, será uma honra ser envergonhado e pela cruz entregar a vida por tal causa e por tal precioso mestre, tornar-se-á o próprio viver. Que o homem de dores apareça a nós e nos capacite a suportar nossas dores alegremente. Se houver consolo em qualquer lugar, certamente ele deve ser encontrado na agradável presença do crucificado. Um homem deve ser o esconderijo contra o vento, o refúgio contra a tempestade. Segundo, devemos prosseguir para nos determos algum tempo sobre as próximas palavras. Homem de dores. A expressão é muito enfática. Não é homem triste, mas homem de dores, como se ele fosse feito de dores e elas fossem elementos constitutivos de seu ser. Alguns são homens de prazeres, outros homens de riquezas, mas ele era homem de dores. Ele e dores podiam ter trocado de nomes. Quem olhava para ele via a dor, e quem vê a dor deve olhar para ele. Considerai e vede, diz ele, se a dor é igual à minha, a que veio sobre mim. Nosso Senhor é chamado de o homem de dores por peculiaridade, pois esse foi seu sinal particular e marca especial. Podemos muito bem chamá-lo de homem de santidade, pois não havia culpa alguma nele. Ou homem de obras, pois ele fez a obra de seu pai determinadamente.
ou homem de eloquência, pois homem algum falou como ele. Poderíamos muito apropriadamente chamá-lo, como nas palavras de nosso hino, homem de amor, pois nunca houve maior amor do que aquele que ardeu no coração do Senhor. Ainda assim, evidentes como todas essas e tantas outras excelências foram, entretanto, se tivéssemos olhado para Cristo e perguntado depois o que era a peculiaridade mais notável nele, deveríamos ter dito que eram suas dores. As várias partes do seu caráter eram tão singularmente harmoniosas que nenhuma qualidade predominou de forma a tornar-se uma característica principal. Em seu retrato moral, os olhos são perfeitos, assim como a boca. Seu semblante é como canteiro de bálsamo, mas os lábios como lírios, gotejando mirra de aroma doce. Em Pedro, vê-se o entusiasmo exagerado às vezes, tornando-se presunção, e em João, o amor por seu Senhor clamaria por fogo do céu sobre os seus inimigos. Deficiências e exageros existem em todos os lugares, exceto em Jesus. Ele é o homem perfeito, um homem íntegro e o santo de Israel. Mas havia uma peculiaridade, e ela residia no fato de que o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que os dos outros filhos dos homens, devido aos sofrimentos excessivos que continuamente transpassaram seu espírito. As lágrimas eram seu brasão e a cruz seu escudo. Ele era o guerreiro em armadura negra e não, como agora, o cavaleiro sobre o cavalo branco. Ele era o senhor do sofrimento, o príncipe da dor, o imperador da angústia, um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ó Rei do sofrimento, um título estranho, porém verdadeiro, devido somente a ti dentre todos os reis. Ó Rei de chagas, como hei de chorar por ti, que em toda a dor me impede? O título, Homem de Dores, não foi dado ao nosso Senhor por excelência? Ele não estava apenas aflito, mas preeminente entre os aflitos. Todos os homens têm um fardo a carregar, mas o de Jesus foi o mais pesado de todos. Quem há na humanidade que esteja livre de dores? Pesquise por todo o mundo e espinhos e cardos serão encontrados em toda a parte, e eles ferem todos os nascidos de mulher. Nos lugares mais elevados da terra há dor, pois a viúva real chora por seu senhor. Mais baixo na cabana, onde imaginamos que nada além de satisfação possa reinar, 1000 lágrimas amargas são derramadas por causa da extrema pobreza e opressão cruéis. Nos climas mais ensolarados, a serpente rasteja entre as flores. Nas regiões mais férteis, o veneno floresce, bem como ervas boas. Em todos os lugares, homens devem trabalhar e mulheres devem prantear. Há dor no mar e tristeza na terra. Mas nesta humanidade, o primogênito dentre muitos irmãos tem mais do que uma porção dobrada. Sua taça é a mais amarga. Seu batismo é mais profundo do que o do restante da família. Os sofredores comuns devem se render, pois ninguém pode se comparar a ele em sofrimento. Carpideiras comuns podem se contentar em rasgar suas vestes, mas o Cristo é rasgado em sua aflição. Elas bebem pequenas goles de taça do sofrimento, mas ele a bebe inteira. Aquele que foi o filho mais obediente sofreu mais o golpe da vara quando foi ferido por Deus e oprimido. Nenhum outro dos que foram espancados transpiraram grandes gotas de sangue, ou da mesma amargura de angústia, clamaram: Deus meu, por que me desamparastes? As razões para essa dor superior podem ser encontradas no fato de que não havia pecado associado ao seu sofrimento. O pecado merece o sofrimento, mas também cega o fio da dor, tornando a alma rígida e insensível. Jesus não nasceu em pecado como nós nascemos. Não estremecemos com a condenação do pecador como Jesus estremeceria. A natureza dele era perfeita porque ele não conhecia pecado.
O pecado não estava em sua essência em meio à dor, mas era como um pássaro do continente conduzido ao mar pelo vento forte. Para o ladrão, a cadeia é a sua casa, e a comida da prisão é a carne a quem ele está acostumado. Mas para um homem inocente, o cárcere é a miséria, e tudo nele é estranho e inexplicável. A natureza pura de nosso Senhor era peculiarmente sensível a qualquer contato com o pecado. Nós, infelizmente, por causa da queda, perdemos muito desse sentimento. Na proporção em que somos santificados, o pecado torna-se fonte de nossa desventura. Pelo fato de Jesus ser perfeito, todos os pecados doeram nele muito mais do que doeriam em qualquer um de nós. Não tenho dúvida de que haja muitas pessoas no mundo que poderiam viver alegremente nos antros do vício. Poderiam ouvir blasfêmias sem que horrorizar, ver a luxúria sem se enojarem e olhar para o roubo ou o assassinato sem aversão. Mas para muitos de nós, uma hora de familiaridade com tais abominações seria a mais severa punição. Uma frase onde o nome de Jesus é blasfemado torna-se uma tortura para nós do tipo mais requintado. A simples menção dos atos vergonhosos do vício nos toma de horror. Viver com os perversos já seria um inferno suficiente para os justos. A oração de Davi está repleta de agonia quando ele clama: não colhas a minha alma com as dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Mas que dor a visão do pecado deve ter causado a Jesus, por ele ser perfeito. Nossas mãos tornam-se ásperas com o trabalho e nosso coração com o pecado. Mas nosso Senhor foi, por assim dizer, semelhante a um homem cuja carne era toda como uma ferida que provoca tremores. Ele era delicadamente sensível a todo o toque do pecado. Passamos por espinhos e abrolhos do pecado porque estamos revestidos com a indiferença. Mas imagine um homem nu, obrigado a atravessar uma floresta de espinhos. Assim era o Salvador quanto à sua sensibilidade moral. Ele enxergava o pecado onde não podemos vê-lo e sentia a sua crueldade como não podemos senti-la. Havia, portanto, mais para entristecê-lo e ele era mais capaz de ser entristecido. Lado a lado com sua dolorosa sensibilidade ao mal do pecado estava a sua graciosa ternura em relação aos sofrimentos dos outros. Se pudéssemos conhecer e adentrar todas as tristezas dessa congregação, é provável que sentiríamos de todos os homens os mais miseráveis. Nesta manhã, há mágoas nesta casa que, se pudéssemos encontrar uma língua, encheriam nosso coração de agonia. Ouvimos falar de pobreza aqui, vemos enfermidades lá, observamos luto e aflição. Notamos o fato de que os homens estão passando para a sepultura e, a aflição muito mais amarga, descendo ao inferno. Mas, de uma forma ou de outra, ou essas coisas se tornam tão comuns que não nos sensibilizam ou então endurecemos gradualmente. O Salvador sempre agiu com compaixão pela tristeza dos outros, pois seu amor sempre foi abundante. As dores de todos os homens foram suas dores. Seu coração era tão grande que foi inevitável para Jesus se tornar um homem de dores. Recordamos que, além disso, nosso Salvador tinha uma relação peculiar com o pecado. Ele não ficava apenas aflito por vê-lo e triste por perceber seus efeitos sobre as pessoas. Mas o pecado realmente foi colocado sobre ele e Jesus foi contado com os transgressores. E, portanto, ele foi convocado a suportar os terríveis golpes da justiça divina e sofreu agonias desconhecidas e imensuráveis. Sua divindade deu-lhe forças para sofrer, onde a mera humanidade havia falhado. A ira, cujo poder nenhum homem conhece, veio sobre ele. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Contemple o homem e assombre-se na busca vã por dor semelhante. O título, Homem de Dores, também foi dado ao nosso Senhor para indicar a constância de suas aflições. Ele mudou seu local de habitação, mas sempre se alojou com a dor.
O sofrimento teceu suas faixas e suas mortalhas. Nascido em um estábulo, a dor o recebeu, e somente na cruz, no seu último suspiro, a dor partiu com ele. Seus discípulos poderiam abandoná-lo, mas sua dor não o deixaria. Jesus estava frequentemente sozinho, desacompanhado, mas nunca sem a companhia da dor. Desde o momento de seu batismo no Jordão ao tempo de seu batismo nas dores da morte, ele sempre vestiu um manto sombrio e foi um homem de dores. Ele também foi um homem de dores por causa da variedade de seus sofrimentos. Ele foi um homem não apenas de dor, mas de dores. Ele conheceu todos os sofrimentos do corpo e da alma. As dores do homem que luta ativamente para obedecer. As dores do homem que se senta calado e passivamente resiste. Ele conheceu as dores dos altivos, pois era o rei de Israel. Conheceu as dores dos pobres, pois ele não tinha onde reclinar a cabeça. Dores familiares e dores pessoais, dores emocionais e dores espirituais, dores de todos os tipos e graus vieram sobre ele. A aflição esvaziou sua aljava, tornando o seu coração o alvo para todos os problemas concebíveis. Vamos pensar por 1 ou 2 minutos sobre alguns desses sofrimentos. Nosso Senhor foi um homem de dores quanto à sua pobreza. Vocês que estão em necessidade, a sua carência não é tão abjeta quanto a dele. Ele não tinha onde reclinar sua cabeça, mas você tem pelo menos algum telhado modesto para abrigá-lo. Ninguém lhe nega um copo de água, mas Jesus sentou-se no poço em Samaria e disse: "Tenho sede." Lemos mais de uma vez que ele teve fome. Sua labuta era tão grande que estava constantemente cansado. E lemos sobre uma ocasião em que os discípulos o levaram, assim como estava, para o barco. Jesus estava muito fraco para entrar sozinho no barco, mas eles os levaram do jeito que estava e o deitaram perto do leme para dormir. Mas o Senhor não tinha muito tempo para descanso, pois os discípulos o acordaram dizendo: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Sua vida foi árdua, sem nenhum conforto terreno para torná-la suportável. Lembre-se, você que lamenta ao redor da sepultura aberta ou chora em memória de túmulos recém-utilizados, nosso Salvador conheceu a dor no coração causado pelo luto. Jesus chorou diante do sepulcro de Lázaro. Talvez as mais amargas de suas dores fossem as que estavam relacionadas com a sua graciosa obra. Jesus veio como o Messias enviado por Deus para uma missão de amor, e os homens rejeitaram suas declarações. Quando o Senhor foi para a sua própria cidade, onde fora criado, e se apresentou, eles desejaram lançá-lo de cabeça do topo da colina. É difícil abraçar uma missão de amor altruísta e se deparar com uma ingratidão como essa. Tampouco pararam com a fria rejeição. Passaram, então, ao escárnio e à ridicularização. Não houve nenhum nome de desprezo que eles não usassem para se referir a Jesus. Não era meramente desprezo, mas passaram as mentiras, calúnias e blasfêmia. Disseram que ele era um beberrão. Ouça isso, vocês anjos, e se surpreendam. Sim, eles chamaram o bendito príncipe da vida de bebedor de vinho. Eles disseram que Jesus estava unido a Beelzebul e tinha um demônio e que era louco, mas Cristo veio para destruir as obras do diabo. Eles os acusaram de todos os crimes que a maldade deles pudessem sugerir. Não havia uma só palavra que ele dissesse que não fosse distorcida, uma doutrina que eles não tivessem deturpado. O Senhor não podia falar, pois eles logo encontravam algo em suas palavras contra ele. E o tempo todo Jesus nada fazia além de buscar benefícios para eles em todos os sentidos. Quando ele foi severo contra seus males, foi por misericórdia de suas almas. Se ele condenou seus pecados, foi porque os pecados deles os destruiriam. Mas o zelo de Jesus contra o pecado foi sempre temperado com seu amor pela alma das pessoas.
Já houve homem tão cheio de boa vontade para com os outros que tenha recebido tal tratamento vergonhoso daqueles a quem desejava servir? À medida que Cristo prosseguia em sua vida, suas dores se multiplicavam. Ele pregava, e quando o coração dos homens estava enrijecido e eles não criam no que Jesus dizia, ele ficava condoído com a dureza do seu coração. O Senhor continuava fazendo o bem e, por causa de suas boas obras, eles pegaram pedras a fim de apedrejá-lo. Infelizmente, apedrejavam seu coração quando não podiam lhe ferir o corpo. Jesus lhe implorava e melancolicamente declarava seu amor, mas recebia em troca um ódio implacável e cruel. O amor desprezado sofre dores de uma tristeza peculiar. Muitos morreram de coração partido pela ingratidão. Tal amor, como o amor de Jesus, não poderia, por causa daqueles a quem amava, suportar ser menosprezado. Ele enfraquecia-se dentro de si porque os homens não conheciam a misericórdia que lhe era estendida e rejeitaram a salvação que lhes fora oferecida. A tristeza do Senhor não era porque os homens o feriram, mas porque eles se destruíam. Isso era o que abria as comportas da sua alma e fazia seus olhos encherem-se de lágrimas. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O lamento não é por causa de sua própria humilhação, mas pela rejeição suicida de sua graça. Essas foram algumas das dores que ele suportou. Mas certamente Jesus encontrou algum consolo nos poucos companheiros que ele havia reunido em torno de si. Ele encontrou, mas, apesar de tudo, deve ter usufruído a tristeza como consolo na companhia deles. Eram aprendizes sem brilho, aprendiam lentamente, esqueceram o que realmente aprenderam, do que eles se lembravam, não praticavam, e o que praticavam num momento contradiziam em outro. Eles eram consoladores medíocres para o homem de dores. Sua vida era solitária, isto é, mesmo quando Jesus estava com seus seguidores, estava só. Eles lhe disse certa vez: não pudesses vigiar 1 hora comigo. Mas, na verdade, eles poderiam ter lhe dito o mesmo todas as horas de suas vidas, pois, mesmo que eles sentissem o máximo de compaixão pelo Senhor, não poderiam sentir suas dores. Um pai em uma casa com muitas criancinhas ao seu redor não poderiam contar a seus bebês seus sofrimentos. Se ele o fizesse, eles não o compreenderiam. O que eles sabem de suas ansiosas transações comerciais ou suas severas perdas? Coitadinhos, seu pai não espera não sejam capazes de compadecer-se dele. Eles os vê brincando no chão e se alegra pelo fato de seus brinquedos confortá-los, e que a pequena tagarelice deles não será interrompida por seus grandes sofrimentos. O Salvador, por causa da própria dignidade de sua natureza, deve sofrer sozinho. Cristo, na encosta da montanha, me parece ser um símbolo sugestivo de sua vida terrena. Sua nobre alma viveu em vasta solidão, sublime e terrível, e lá, em meio a uma meia-noite de angústia, o seu espírito comungou com o Pai, pois ninguém era capaz de acompanhá-lo nos vales escuros e ravinas sombrias de sua experiência única. De todas as guerras de sua vida, ele poderia ter dito em algum sentido: dos povos, nenhum homem se achava comigo. E no final isso se tornou literalmente verdadeiro, pois todos o abandonaram. Um o negou, o outro o traiu. Portanto, ele pisou o lagar sozinho. Nas últimas dores culminantes de sua vida, vieram sobre ele as imposições penais de Deus. A punição do nosso pecado sobreveio a ele. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani por oficiais de Deus antes que os oficiais dos judeus tivessem se aproximado do Salvador. Ele se ajoelhou e lutou até que suor de sangue fluísse por todos os seus poros e sua alma estivesse profundamente triste até a morte.
Você leu a história dos infortúnios de seu mestre e sabe como ele foi levado rapidamente de tribunal a tribunal e tratado com desdém e crueldade antes de cada julgamento. Quando o levaram a Herodes e Pilatos e quase o assassinaram com açoites, apresentaram-no e disseram: Ex homo, eis o homem. A maldade deles não estava satisfeita. Precisavam ir além e pregá-lo em sua cruz. Assim zombaram dele enquanto a febre secava sua boca, levando-a a sentir que seu corpo se dissolvia em pó. Ele brada: tenho sede, e é ridicularizado quando lhe oferecem vinagre. Você conhece o restante da história, mas eu gostaria que lembrasse bem que o flagelo mais intenso e as dores mais severas estava todo em seu interior, enquanto a mão de Deus o feria e o cetro de ferro da justiça o despedaçava, por assim dizer, de forma torturante. Ele foi apropriadamente chamado Homem de Dores. Sinto como se não tivesse palavras, como se minha língua estivesse travada enquanto tento falar sobre esse assunto. Não consigo encontrar boas palavras dignas do meu tema, embora saiba que enfeites de linguagem degradariam as agonias de meu Senhor em vez de adorná-las. Permitamos que a cruz permaneça sublime na sua simplicidade. Ela não precisa de adorno. Se eu tivesse coroas das melhores flores para pendurar ao redor dela, ficaria feliz em colocá-las nessa cruz. E se, em vez de guirladas de flores, cada flor pudesse ser uma pedra preciosa de valor inestimável, consideraria que a cruz merecesse todas essas coisas. Mas como não tenho nada disso, regozijo-me que a cruz por si só, em sua pura simplicidade, não precise de nada advindo de um discurso humano. Voltem-se para o seu Salvador sangrando. Ó, meus ouvintes, constituem com o olhar fixo nele e encontrem no homem de dores seu Senhor e seu Deus. Terceiro, e agora o último ponto é: ele sabe o que é padecer. Jesus tinha um íntimo conhecimento da dor. Ele não apenas conhecia o que a dor representava para os outros, mas ele o tocava em seu próprio ser. Temos lido sobre a dor, temos nos compadecido com a dor, temos às vezes sentido dor, mas Jesus a sentiu mais intensamente do que qualquer pessoa do mais profundo de sua alma. Ele, muito mais do que todos nós, estava familiarizado com essa história deprimente. Ele conhecia o segredo do coração que se recusa a ser consolado. Ele tinha se sentado à mesa da tristeza, comido do pão preto do luto e molhado o seu bocado no vinagre dela. Ao lado das águas de Sara, ele habitou e conheceu bem o poço amargo. Ele e a tristeza eram amigos do peito. Era um conhecimento contínuo. Jesus não parou na casa da tristeza, às vezes para afogar as mágoas. Ele também não bebericou ocasionalmente do absinto e do fel, mas a taça de madeira de cássia estava sempre em sua mão. Cinzas estavam sempre mescladas com seu pão. O Senhor não apenas jejuou por 40 dias no deserto. O mundo sempre foi um deserto para ele, e sua vida foi uma longa quaresma. Não digo que ele não era, afinal, um homem feliz, pois, no fundo de sua alma, a benevolência sempre lhe forneceu uma fonte viva de contentamento. Havia uma alegria na qual adentramos um dia, e a alegria de nosso Senhor, a alegria que lhe estava proposta, pela qual suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Mas isso de modo algum nega o fato de que seu conhecimento da dor era contínuo e íntimo, muito além do que qualquer pessoa que já vivenciou. Foi, aliás, um conhecimento crescente do sofrimento, pois cada passo levou mais fundo aos tons sombrios da tristeza. Como há um progresso no ensino na vida de Cristo, há também nos sofrimentos de Cristo.
A tempestade tornou-se mais e mais escura. Seu sol amanheceu em uma nuvem, mas se pôs em horrores reunidos de amontoados de escuridão, até que, em um momento, as nuvens foram subitamente rasgadas em pedaços e com uma alta voz proclamou: Está consumado! Uma manhã gloriosa surgiu onde todos esperavam uma noite eterna. Lembre-se, mais uma vez, de que essa familiaridade que Cristo tinha com a dor foi algo que ele vivenciou voluntariamente por nossa causa. Ele jamais precisaria ter conhecido qualquer tipo de dor e a qualquer momento poderia ter dito adeus a ela. Ele poderia ter retornado em um instante à realeza do céu e à felicidade do mundo superior, ou mesmo, tardado aqui, poderia ter vivido sublimemente indiferente aos sofrimentos da humanidade. Mas não o fez. Ele permaneceu até o fim por causa do seu amor por nós. Vivenciou a dor. Agora, então, o que devo dizer para concluir, senão isto? Vamos admirar o amor superlativo de Jesus. Ó amor, 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 o que fizestes, o que não fizestes. És onipotente no sofrimento. Poucos de nós podem suportar a dor. Talvez possam menos ainda suportar a deturpação, a calúnia e a ingratidão. Elas são como vespas horríveis, cuja picada arde como fogo. Homens têm sido levados à loucura por escândalos cruéis que foram destilados de línguas venenosas. Cristo, ao longo da vida, suportou esses e outros sofrimentos. Vamos amá-lo à medida que pensamos no quanto ele deve ter nos amado. Vocês tentarão esta tarde, antes de vir à mesa da comunhão, encharcar suas almas com o amor de Cristo? Mergulhá-las no amor do Senhor durante toda a tarde até que, como uma esponja, vocês absorvam em si mesmo o amor de Jesus? Então venham esta noite, por assim dizer, e permita que o amor flua novamente para Ele enquanto vocês se sentam à mesa do Senhor e participam dos elementos de sua morte e de seu amor. Admirem o poder do seu amor e então orem para que tenham um amor tão poderoso como esse. Às vezes nos perguntamos por que a igreja do Senhor cresce tão lentamente, mas não me surpreendo quando me lembro da escassa consagração a Cristo presente em sua igreja. Jesus foi o homem de dores e que sabe o que é padecer, mas muitos dos seus discípulos que professam lhe pertencer completamente estão vivendo para si mesmos. Há homens ricos que se autodenominam santos e são considerados assim, cujos tesouros são guardados para si e para suas famílias. Há homens capacitados que creem que são comprados com o sangue de Cristo, mas suas habilidades são investidas em outras coisas e nada é aplicado ao Senhor. Vamos deixar as coisas mais claras. O que estamos fazendo aqui? Você está lecionando na escola, não está? Você está fazendo isso de todo o seu coração para Jesus? Pregando nas ruas? Sim, mas você coloca sua alma nisso por Ele? Talvez você tenha que confessar que não está fazendo nada. Não permita que esse dia termine até que tenha começado a fazer alguma coisa para o seu Senhor. Estamos sempre falando sobre a igreja, estar fazendo isso e aquilo. O que é a igreja? Creio que muito é dito, tanto bem quanto mal, sobre esse conceito. O fato é que somos indivíduos. A igreja é apenas o ajuntamento de pessoas e se qualquer bem deve ser feito, deve ser realizado por pessoas. E se todas as pessoas estiverem ociosas, não será feito o trabalho da igreja. Pode haver a aparência dele, mas não há verdadeiro trabalho realizado. Irmãos e irmãs, o que estão fazendo por Jesus? Conjuro-os pelas marcas dos cravos em suas mãos, a menos que vocês sejam mentirosos diante dele. Trabalhem por ele. Conjuro por seus pés feridos. Recorram a ele. Conjuro-os pelas cicatrizes em seu lado. Deem-lhe seus corações. Conjuro-os por aquela cabeça sagrada, uma vez perfurada por espinhos. Rendam-lhe seus pensamentos. Conjuro-os pelos ombros que suportaram os açoites. Entreguem todas as suas forças ao seu serviço.
Conjuro-os por ele mesmo a se darem a si mesmo a ele. Conjuro-os por aquela mão esquerda que tem estado sobre sua cabeça e aquela direita que os tem abraçado pelas gazelas e cervos do campo, pelos canteiros de bálsamo e banquetes de amor. Rendam-se, seu coração, sua alma, sua força a Ele. Vivam para seu serviço e morram em seu serviço. Continuem trabalhando enquanto viverem, não abandonem seus arreios. Durante a sua vida, que este seja o seu lema. Tudo por Jesus, tudo por Jesus, tudo pelo homem de dores, tudo pelo homem de dores. Oh, vocês que o amam e lutam por ele, estão convocados à linha de frente. Apressem-se para o conflito, rogo-lhes e logo estarão em casa com um homem de dores. Tornem isso seu grito de guerra hoje. Não se esgueirem para trás como covardes. Não fujam para casa como amantes do conforto. Mas apressem-se para ir à batalha pelo homem de dores, como homens bons e verdadeiros. Pela cruz que o suportou e pela pesada cruz que ele carregou, pela agonia de sua morte e pela agonia de sua vida, eu conclamo: vão em frente pelo homem de dores. Escrevam em seus próprios corpos esta palavra, pelo homem de dores, onde vocês levam as marcas do Senhor Jesus. Marquem-se, não em sua carne, então em sua alma, pois a partir de agora vocês são servos do homem de dores. Escrevam isto em sua riqueza, vinculem esta inscrição a todas as suas posses. Isto pertence ao homem de dores. Deem seus filhos ao homem de dores, como homens de antigamente consagravam seus filhos ao patriotismo para batalhar contra os inimigos de seu país. Ofereçam cada hora ao homem de dores. Aprendam até mesmo a comer, beber e dormir para o homem de dores, fazendo tudo em seu nome. Vivam para ele e estejam prontos a morrer por ele, e que o Senhor os aceite por amor do homem de dores. Amém. Este sermão foi pregado no Tabernáculo Metropolitano em Nevington, na manhã de 2 de março de 1873.